Nessa parte, pessoal, nós vamos tratar sobre a mecânica da carta de controle, ou seja, a execução e a interpretação desta nossa carta. Por quê, pessoal? Porque nós já fizemos o planejamento, nós já entendemos toda a estrutura, agora nós vamos executar, interpretar essa carta em si, que é a parte da mecânica dela em si. E o que nós temos, pessoal? 5 itens que nós vamos dialogar aqui, estruturar para que você entenda. O primeiro deles é a coleta de dados. A coleta de dados. Claro que para cada tipo de carta nós temos um modelo e aí eu trabalho cada carta em específica e eu dialogo os tamanhos dos grupos e subgrupos em si, que é importante para cada uma delas, mas nós vamos ter que entender. A primeira grande parte nessa coleta de dados é determinar o tamanho do subgrupo, tá? O nosso N e a frequência da coleta. Por exemplo, um N5 peças por hora, tá? Então, 5 peças por hora, tá? É um ponto importante. Nós podemos, muitas vezes, coletar mínimo de 20 subgrupos para definir limites de controle iniciais. Seria um pré-ajuste da nossa carta de controle em si para testar se está tudo certo. Garantir condições estáveis durante a coleta, mesmo operador, mesmo lote, e registrar as observações que sejam relevantes. Por exemplo, troca de ferramenta no subgrupo 10. Tá? Então, pode ser um ponto importante que isso vai ter uma consequência depois na parte gráfica da nossa carta. Então, entendido esse ponto, o segundo é a configuração da carta de controle. Nós vamos estabelecer então o nosso cabeçalho, aquilo que já foi posto antes, o processo, produto, data, tipo de carta, registrar os dados de cada amostra e os cálculos intermediários, as médias, as amplitudes e tudo mais. Essa parte, pessoal, de cálculos em si, tá? Se nós estamos utilizando, por exemplo, o Minitab para fazer isso, o que vai acontecer, pessoal? Na verdade, no Minitab, eu faço a inserção dos dados em si, ele, por uma questão lógica, pessoal, assim como é o Excel, ele não vai mostrar a etapa por etapa de qual é o cálculo que ele está fazendo, a soma, a subtração, a divisão em si, ele não vai mostrar isso. Então, ele vai mostrar o resultado final, e aí você vai inserir lá, você vai clicar para quero ver o gráfico e tudo mais, então ele vai ter que fazer toda essa estrutura. Por que isso, pessoal? É uma questão do próprio software em si, assim como o Excel e outros que usam isso, e também muito se usa também nesses casos, não só software, mas eu posso utilizar a inteligência artificial aí para fazer a minha parte de análises. Hoje, o dado avançado da inteligência artificial é uma estratégia importante. Você tem toda uma planilha de coleta de dados, você pode fazer uma solicitação que ela desenhe, por exemplo, eu quero que avalie essa estrutura dessa coleta de dados para a carta X/R, por exemplo, tá? X/S, e aí sucessivamente. Então ela vai fazer isso, você pode dialogar com essa carta e ela vai fazer todas essas avaliações para você. Ela vai te entregar, na verdade, os pontos quando ela faz o gráfico, a carta de controle em si, o limite superior, inferior, os de controle, e vai te dizer o que está acima, o que está abaixo, o que está na linha central ou na região central em si, porque isso é uma estratégia dela. Então, eu coloco aqui cálculos intermediários, tá? Mas isso muitas vezes, nos vídeos aqui sou bem razoavelmente detalhado isso, os steps em si, os passos para fazer, mas lembrando, os cálculos intermediários, na maioria nós não temos essa estrutura, tá? Outro, fazer a plotagem dos pontos na sequência temporal conforme coletado, 25 medições ao longo de 5 horas, e reservar espaço para anotações de causas e ações corretivas em si. O ponto 3, pessoal, aí sim eu vou definir e calcular os meus limites de controle. Tá? Então, vou calcular a linha central, o limite superior de controle, o limite inferior de controle, conforme o tipo de carta que eu estou utilizando naquele momento, usar dados reais do processo, tá, para determinar os limites em si. Isso é importante, pessoal, dado real do processo, não é dado histórico, tá? Dado histórico eu não vou utilizar. Eu posso ter um dado histórico, posso inclusive fazer a carta
não há problema nenhum, só que eles vão ficar mais como um comparativo de evolução da minha estrutura de processo produtivo. Mas eu não posso me basear, por exemplo, a gráficos que eu fiz há 6 meses ou há um ano atrás e a partir desses gráficos traçar panoramas atuais em si. Isso é muito ruim ter uma análise dessa. Já acompanhei processos que o pessoal usa isso e não recomendo fazer isso, a não ser que seja um comparativo de como era o anterior e como está no momento o nosso processo produtivo, para onde que nós caminhamos em si, tá? Mas não a partir daquilo retirar uma ideia de uma instrução de trabalho atual em si, tá? Então cuidado isso. Quando está tendo falado usar dados reais do processo, são dados atuais do processo em si. E não existe dado real, pessoal, é dado coletado, não é dado inventado pelo operador, tá? Então é um outro ponto muito importante também. Diferenciar limites de controle estatísticos e os limites de especificação. Então, os controles estatísticos mostram o que o processo realmente faz e o limite de especificação, aquilo que eu já disse que é oriundo do cliente, define o que se deseja que ele faça. Então, o controle é do meu processo, a especificação é do meu cliente em si. São coisas diferentes, são limites diferentes que eu tenho que analisar e trabalhar nessa minha estrutura. E um processo, já dito antes também, pessoal, um processo pode estar sob controle, mas fora das especificações. E aí eu vou ter que trabalhar os índices, o CP, CPK, CPM e outros aí. E eu vou também, nesses índices, né, nos limites, atualizar os limites somente após o processo estabilizado. Ou seja, o que eu tenho, pessoal? Eu preciso entender que eu não posso ter na minha estrutura, pelo menos naquele momentânea, quando eu estou fazendo, um monte de causa especial. Eu preciso ter causas comuns ali na minha estrutura, tá? Então, para pensar esse elemento, meu processo tem que estar estabilizado para trabalhar esse ponto. O próximo item da mecânica é a interpretação do comportamento do nosso processo. Eu preciso verificar se todos os pontos estão dentro do limite de controle, do limite superior de controle e do limite inferior de controle. Lembrando, pessoal, meu processo precisa estar sob controle em si, dentro dos limites em si. E eu preciso identificar qualquer tipo de ponto fora do limite, tá? Qualquer um deles. Ou seja, nós temos aqui mais à frente as análises, então o que quer dizer tendências e outros elementos, regras e extras também de análise, então para identificação de pontos fora do limite em si, certos padrões de pontos em si. E nesse item, recalcular qualquer elemento quando eu faço a remoção das causas especiais, tá? Então você já entendeu nesse ponto aqui que quando tem uma causa, um ponto que está fora do superior ou do inferior de controle do limite, eu vou ter uma causa especial. Então eu preciso remover este ponto, esse item e recalcular o meu gráfico novamente. Tá? Então, só para você lembrar isso quando chegar lá, quando você estiver estudando, por exemplo, as cartas de controle, você já sabe, olha, eu preciso recalcular os limites após remoção das causas especiais em si. Tá? Então, para ficar bem, eu dou ênfase em alguns pontos que são importantes lá na mecânica da carta de controle, na parte prática, vamos dizer assim, da carta. Um outro ponto é o 5, extensão dos limites de controle. Por exemplo, eu vou fazer, após a estabilização, a eliminação das causas especiais em si, então eu eliminei elas, fixar os limites de controle como um padrão operacional. E eu vou usar os limites para monitorar, o que se chama monitoramento contínuo da produção, tá? Também nisso vou fazer um outro ponto que é atualizar os limites somente após mudança significativa no meu processo. Tá? Por exemplo, um novo equipamento, um novo tipo de serviço, uma nova proposta de setup, uma parte nova de TPM que eu aprovei, uma instrução de trabalho
totalmente nova, com várias alterações, tudo mais. Então, isso aqui é importante, tá? A parte de analisar essa minha estratégia. E registrar revisões e histórico de controle. Aí sim, tá? Então, estou fazendo esse meu registro aqui para entender isso e comparar com elementos futuros. Então, aqui, pessoal, nós fechamos esse bloco da mecânica da carta de controle com esses 5 pontos para que você entenda essa mecânica.